Eita, tem casamento sábado, rapaz. Isso te dá um medinho? Te dá um medão? Dá até vontade de ir no banheiro? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Fotologia Vlog. Fala aí, meu povo, som! Ó, o Vanassi aqui de novo, som. Ai, Jesus! Bem-vindos ao Fotologia Vlog! Em primeiro lugar, eu quero te pedir aí a dignidade, a honra, a lealdade, né? De nos seguir aí nas nossas redes sociais. Não esqueçam de me seguir aí, em especial no Instagram, que é a rede social que eu mais alimento, que é a rede social que todo mundo alimenta, né? Se ainda faz alguma coisa no Facebook, fica aí a dica. E te peço aí para nos seguir no Instagram, não esquecer do Fotologia Podcast. Se você gosta aqui dessa pílula de conhecimento que a gente traz aí em alguns minutos aqui para o YouTube, você vai adorar o Fotologia Podcast. Você vai gostar mais ainda das nossas lives, que acontecem sistematicamente. É só você acessar fotologia.net, você vai saber tudo a respeito, tanto das lives quanto do podcast. Feito o jabá do início, eu vou te pedir a gentileza, você que está no Facebook, para tudo. Para tudo, você que está no Facebook, vai lá pro YouTube, por favor, cara, se inscreve no nosso canal. Isso que dá um trabalho do carvalho para fazer, rapaz. Dá o teu like aí, cara. Pelo amor de Deus, vai lá pro YouTube, se inscreve no canal, faz parte dessa comunidade tão bonita, tão bacana. Vai ficar tão legal pra gente chegar depois nos nossos possíveis patrocinadores e dizer, olha só, você, o teu nome, imagina que é o teu nome que eu tô falando, né? Olha só, o teu nome, tá vendo o teu nome aqui, ó? Ele é nosso espectador aí. Vai ser muito bacana. Feito o jabá do início, vamos ao que interessa. Você é um daqueles caras que, quando tem casamento no sábado, você já começa a ficar nervoso no domingo antes. Você é daqueles que não dorme direito na quinta, você chega na sexta, você tá em pânico e parece que o mundo vai acabar no sábado pela manhã. Você é desses caras? Então eu vou te dar aqui algumas dicas, eu separei aqui 8 dicas que eu posso te dar para você lidar com esse medo, você lidar com essa angústia e poder de alguma forma melhorar a tua performance, melhorar a tua experiência para com o casamento, até porque o teu trabalho tem que ser também uma coisa divertida, cara. O trabalho não pode ser um marasmo, o trabalho não pode ser você não pode parecer que você está indo para a crucificação quando você está indo fotografar um casamento, né? Por isso que você virou fotógrafo, não é verdade? Para que você consiga levar de uma maneira mais leve, eu escrevi aqui 8 dicas, um passo a passo bacana que você pode levar. Inclusive tem uma ferramenta que eu vou disponibilizar junto com o vídeo aqui, para que você possa levar consigo aí e quem sabe transformar o casamento numa experiência mais bacana. Dica número 1, vai com medo mesmo, rapaz. Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho quase 500 casamentos nas costas e até hoje dá aquele medinho no sábado de manhã quando eu vou fotografar. Será que eu não me atrasei? Eu ainda acordo no sábado, sabe, no sábado de madrugada, assim, às vezes o cara acorda pensando que, meu Deus, estão me ligando e eu perdi o horário do make da noiva, sabe? Isso não aconteceu com você? Isso ainda me acontece, cara. Então vai com medo mesmo, cara. Então no fim das contas, o que você tem que pensar é que o medo é uma coisa que vai acompanhar. Quando você valoriza a sua carreira, quando você é uma pessoa que realmente você, cara, aquilo pra você faz sentido, tem significado, você vai ter medo de alguma coisa não ocorrer da maneira que você gostaria. E você vai ter que aprender a lidar, a trabalhar com esse medo. E quando a gente faz as coisas, uma pessoa que executa, não quer dizer que ela é uma pessoa corajosa, porque ela faz apesar do medo. Então essa é a primeira dica que eu posso te dar. Na dúvida, vai com medo mesmo, que lá no fim das contas tudo vai dar certo. Dica número 2, não estude na véspera do evento. Não caia nessa bobagem de passar a sexta-feira inteira olhando o Instagram de todos os fotógrafos que você conhece, que você viu na revista, nisso, naquilo, que deram palestra nesse evento, naquele. Não caia nessa besteira, meu amigo. Se você fizer isso, você pode acabar caindo no famoso Information Overload. Gostaram, né? Information Overload. Que é o seguinte, cara, basicamente é uma embananação. Você vai jogar um monte de informação para dentro da sua cachola e você não está preparado para assimilar todo esse negócio. Então o que vai acontecer, cara? Você vai acabar fazendo uma confusão dos infernos e não vai acabar saindo nada do que você tinha programado. Se eu te recomendo que estude, óbvio que eu recomendo que você estude, mas não na véspera do evento, cara, porque a fotografia, ela não foi feita para ser pensada, ela foi feita para ser sentida. O que você faz é pensar muito a fotografia até aí uma semana antes do evento. Por quê? Para que depois no dia do evento você não pense, cara, você sinta.
Essa é a grande verdade. A técnica da fotografia ela tem que estar tão automática que no dia do casamento você possa só sentir a fotografia e possa ir executando e as coisas vêm pipocando na sua cabeça, baseados naquelas referências que você tem aí de anos estudando fotografia. E não da sexta-feira, na véspera do casamento, que só vai te deixar mais embananado e mais nervoso e com mais minhoca na cabeça. Dica número 3, faça uma relação de tudo que você tem que levar no dia do casamento com backup. Então, cara, eu tenho que levar uma câmera, um corpo de câmera, 2 corpos de câmera, 2 cartões de memória, eu tenho que levar, sei lá, faz a tua relação das coisas que você tem que levar, que você não pode esquecer. E essa relação, ela tem que estar sempre dentro da mochila. E você vai toda vez que você vai fotografar um casamento, você vai pegar a porcaria da relação na mão e você vai passar item por item, ver se tá ali. Pô, eu tenho que ter 8 jogos de pilha carregado, tal. Eu tenho que ter 3 flash, tal. E você vai olhar essa relação, você vai fazer de maneira sistêmica. Certo? Porque o nosso corpo, ele é muito bom em nos pregar peças nesse tipo de situação. Nosso cérebro, no caso, né? Nosso corpo nos prega peças em outro tipo de situação. O nosso cérebro é muito bom em nos pregar peças nesse tipo de situação. Então, faça uma relação das coisas que você tem que levar com backup. Dica número 4, converse bastante com os seus clientes e entenda quais são as necessidades, os sonhos e expectativas deles com relação às fotos, cara. Você precisa entender. Se a noiva sonha em ter uma foto na escada do salão de beleza, você tem que ser a pessoa que vai fazer essa foto nessa escada. Se a noiva sonha em ter um retrato dela dentro do carro, você tem que ser o fotógrafo, você tem que ser a pessoa que vai estar lá para servir essa noiva e realizar esse sonho. Então você precisa conversar muito com os seus clientes de forma a entender quais são as expectativas deles para que você possa atender todas essas expectativas a contento no dia do casamento. A minha dica para você, agora vem a dica aí, a ferramenta que eu prometi no início do vídeo, é que você baixe aí o meu roteiro. Eu tenho um roteiro que está disponível, o link está aí abaixo na descrição do episódio, se você está vendo no YouTube. Se você está vendo no Facebook, não tá, você vai ter que procurar lá no YouTube. E se não tiver aí na descrição, a culpa é do nosso editor aqui, do nosso querido Otavinho, que ele não deve ter colocado o link como ele não colocou da outra vez. Mas dessa vez ele deve ter lembrado. O link está aí abaixo para você poder baixar a ferramenta. O que é essa ferramenta? Cara, é o meu roteiro. São todas as perguntas que eu faço de maneira sistêmica para os meus noivos, de maneira a construir um posterior, que é aqui a minha dica número 5, um posterior cronograma, cara, com todas as atividades que eu tenho que executar, muito bem organizado, com horários e funções para cada uma das pessoas da minha equipe. Então, baseado nesse questionário que eu levo para conversar com os meus casais, eu monto um cronograma, cara. Então, o Eduardo vai chegar às 10 horas da manhã para fotografar o noivo na barbearia. O Gustavo, um exemplo que o Gustavo fosse me ajudar. O Gustavo vai ao meio-dia para fotografar a decoração no salão de festas. Depois eu vou às 2 da tarde para o salão de beleza. O Gustavo vai comigo para lá, outra pessoa da equipe vai acompanhar o noivo. Todo esse tipo de coisa. Você está entendendo? Então, você vai utilizar esse questionário que você vai usar na reunião presencial, física, sentada na frente do casal, conversando com eles, para montar o seu cronograma com horários locais, o que cada pessoa vai fazer. Faça dessa forma, vai valer muito a pena. Dica número 6, divida a responsabilidade com a sua equipe, cara. Você não precisa fazer tudo sozinho. Em especial no casamento, é comum que se vá em 2 ou 3 fotógrafos. Em alguns eventos muito grandes, eu costumo levar 4 fotógrafos. Para quê? Para poder dividir a responsabilidade. Então, cara, se o make do noivo é num lado da cidade, o make do noivo, da noiva é do outro lado, você não precisa fazer os 2 makes, você não precisa fotografar o noivo e a noiva se arrumando. Você pode mandar alguém da sua confiança para fotografar o noivo e você fica com a estrela principal, que é a noiva. Se você tem que fotografar a decoração com o salão de festas lá pronto antes do religioso, manda alguém para fazer isso e não te arrisca indo, às vezes passando de um lado no outro da cidade, para fazer 5 ou 6 fotos que podem ser resolvidas por outra pessoa. Até porque essas fotos não são as essenciais do casamento. Então, entenda que você tem uma equipe e divida a responsabilidade com essa equipe para que essas pessoas possam efetivamente te ajudar, cara. Você não precisa fazer tudo sozinho, coloque isso na cabeça. Dica número 7, de posse do seu cronograma, você dividiu o casamento em etapas dentro do cronograma, né? Você dividiu lá make da noiva, make do noivo, recepção, religioso, recepção, tal, tudo direitinho. Divida cada uma dessas etapas em fotografias a serem vencidas. E eu faço isso no papel mesmo, cara.
Eu coloco lá, make da noiva. Quais são as fotografias que eu preciso ter no make da noiva? Eu preciso ter uma foto do vestido, eu preciso ter uma foto legal da maquiagem, eu preciso ter uma foto legal do ambiente. Eu coloco lá as fotografias que precisam ser vencidas. Quais são pelo menos as 10, 12, 15 fotografias que precisam ser vencidas em cada etapa do evento. E com essas fotografias na cabeça, enquanto eu não tinha isso decorado, hoje eu tenho isso decorado, depois de quase 500 casamentos. Enquanto eu não tinha isso decorado, eu levava uma colinha, cara. Eu levava a colinha na mão. E com essa colinha eu olhava, cara, quais são as fotos que eu preciso vencer? São essa e essa. E com muita tranquilidade, com muita calma, eu ia lá, vou fazer a foto do vestido. Em 3 versões. Uma foto do vestido aqui, um close e uma foto do vestido ali. Beleza, vencida a foto do vestido. Você se obriga a pensar um pouco mais e você vence e você não tem perigo de frustrar a expectativa da sua cliente. Então, divida as grandes etapas do casamento em fotos a serem vencidas e execute-as em 3 versões pelo menos. E dica número 8 para finalizar esse vídeo que já ficou longo para um caramba, divirta-se, cara. Depois que se você seguiu as minhas dicas, se você seguiu essa metodologia para não frustrar as expectativas da sua cliente, aproveita o resto do tempo para se divertir, mas sempre com o olho fritando o peixe e o outro cuidando do gato, né? Você tem que estar sempre de olho aberto para as coisas que vão acontecendo no casamento, até porque o casamento é um evento muito dinâmico e a ideia de hoje é que você tenha um trabalho fotojornalístico consistente, bonito e bacana. Mas no fim da história, você tem que pensar no seguinte: você precisa se divertir, porque isso vai ficar nítido nas suas fotos se você se divertiu ou não no dia do casamento. Segue o meu passo a passo, vai ser feliz. Não esquece aí de baixar na descrição do episódio aí o checklist para que você consiga também conversar com as suas noivas de maneira sistêmica e não perder mais nenhum detalhe desse dia tão importante. Certo, meu amigo? Falei demais nesse vídeo, espero ter ajudado de alguma forma. Um beijo.